Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos, segundou. E segundou com o que, gente? Café com palavra junto com a Jornada da Mulher Inteira em Deus. Isso mesmo. Nossa aula 55 de 60 tá acabando. Está acabando, mas deixa eu te falar. Hoje eu quero entregar para você 3 segredos para viver uma vida alegre, para ter uma vida alegre. O que de fato é ter alegria. Como conseguir ser alegre, Mirielle? Nesse tempo de caos, nesse mundo louco que vivemos, como que eu posso conseguir esses 3 passos, esses 3 segredos para viver uma vida alegre? Eu vou te entregar. Será muito linda essa live. Fica até o final. Você que já está aqui, convida uma amiga. Vai valer a pena esse convite, porque vai mudar a forma dela ver, entender e entregar ao Senhor as orações. Combinado? Bom dia, donas! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bora! Começou segunda alegre, vai! Alegria aí, pelo amor de Deus! Não começa uma segunda-feira já toda xoxa, triste, não! Bora pra cima! Simbora! Bora, 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 bora! Porque eu vou entregar um conteúdo riquíssimo. E eu já quero você aqui ligadinho até o final. Vamos orar? Deixa eu desligar o meu som. Enquanto vocês vão chegando, ó, as donas estão chegando aí, ó. Enquanto vocês estão chegando, eu já quero orar e pedir ao Senhor que esteja conosco. E que seja uma live que marque a tua vida de forma sobrenatural. Combinado? Pai, nessa manhã o meu pedido é o mesmo. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos dê direção, nos ensine, nos corrija, nos mostre o caminho que devemos seguir e aonde podemos ir e até onde podemos alcançar e o que o Senhor quer em nossas vidas. Pai, nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. Sou grata, Senhor, porque ainda que não havia esperança em mim, o Senhor me trouxe de volta a esperança, coragem, fé, ousadia e alegria para continuar. E hoje, nessa live, nós vamos conhecer 3 segredos, a qual nos levará a ter alegria. Porque eu sei que muitas mulheres podem perder essa felicidade, essa alegria no meio do caminho. Mas que o nosso coração possa exaltar, que o nosso coração possa engrandecer, que o nosso coração possa ser um coração grato, mas também, Senhor, um coração de gozo, de alegria, de total, Senhor, dedicação a Ti e que nós venhamos viver uma vida extraordinária. Eu declaro sobre cada vida nessa manhã, que seja uma segunda transbordante, que seja uma semana que o Senhor venha movimentar o céu a nosso favor. Que seja uma semana de famílias fortalecidas, de casamentos restaurados, de fé renovada. Que seja uma semana de comunhão. Que seja uma semana, Senhor, de portas abertas. Que seja uma semana de ministério sendo levantado. Que seja uma semana, Senhor, de renovação de mente. Eu te agradeço de todo o meu coração, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Quem crê? Quem crê diz amém. Quem crê nessa oração, quem crê nessa palavra, diz amém aí, escreve amém. Ô Mi, eu tô aqui assistindo, mas eu estou assistindo no gravado. Coloca aí amém, já estou aqui, estou assistindo. Descreve aí, fala comigo. Você que está aqui no YouTube, no gravado, deixa eu te lembrar de ser inscrito, de ativar o sininho para você não perder as nossas lives. Quem está aqui ao vivo comigo, Deus te abençoe. Simbora, porque eu quero entregar esse conteúdo maravilhoso. E quem aí quer ter alegria? Quem quer viver uma vida alegre, uma vida com gozo, uma vida regozijando, uma vida transbordante, triunfante? Quem quer? Olha quanto amém, ô glória! Bora, deixa eu beber água. E simbora pra lá. Simbora pra essa aula. Vamos, gente, segundou. E lembrando que você estará comigo de segunda a sábado. Essa semana nós encerramos a Jornada da Mulher Inteira em Deus, a segunda temporada. Nós vamos encerrar
no sábado, às 10 horas da manhã. Então você tem 5 lives ainda aqui comigo, combinado? Hoje é às 55 e nós temos aí até sábado, às 10 horas, uma sequência de lives sobrenatural, a qual eu vou entregar para você conteúdos riquíssimos. Então, se você está pela primeira vez, fica por cá, na nossa página, porque vai fazer muito sentido pra tua caminhada, tá? Aquilo que talvez você não encontre aí em um culto, em um evento de mulheres, a gente entrega aqui sem... Como é que eu posso falar? Sem filtro. Sem filtro. Eu entrego tudo, nós vamos que vamos e, ó, é bênção do céu. Combinado? Então, chega de conversa. Simbora pra aula. Abre comigo Provérbios 30, por favor, da tua Bíblia. Você trouxe Bíblia, né? Bíblia, papel e caneta. Simbora. Café com palavras junto com a Jornada da Mulher Inteira. E hoje nós vamos falar sobre esse texto. É pequenininho, mas faz toda a diferença na nossa vida e talvez você ainda não tenha lido ele, tá? Provérbios 30, versículo 7. Eu vou ler 7, 8 e 9, tá? Apenas esses 3 versículos. Mas presta muita atenção no que a gente vai ler. É uma oração. Se você ainda não orou isso aqui, se você ainda não entendeu que essa oração muda a tua vida, essa é a primeira parte do segredo. Eu vou te entregar 3 segredos para viver uma vida alegre, triunfante. Isso mesmo. Tem como? Tem. Eu te provo que tem. E a gente vai conversar agora no decorrer dessa aula. Combinado? Eu não acredito mais em alegria. Respira, porque a partir de agora você vai acreditar. Eu não acredito mais, pra mim, minha vida tá terrível, não tem mais sentido. Respira, assiste a aula, depois você reclama, ok? Primeiro você assiste, depois você reclama. Por quê? Porque eu sei que você não vai reclamar. Então respira aí. Respira, respira, respira. Ó, já vou até fixar aqui. Combinado? Uma oração. E eu vou falar sobre 3 segredos dentro desses textos, que eu vou ler 2. Esse é o primeiro, tá? Para você viver, ter e conseguir executar uma vida com alegria. E o que é alegria? Vamos descobrir. Porque talvez você ache que a alegria é ficar sorrindo. Que a alegria é ficar ha-ha-ha para todo mundo. Não. Não. Ok? Simbora. Leitura do texto. Ó, tá aqui em Provérbios, a nossa dona deixou aqui pra nós, já fixei. Provérbios 37, 8 e 9. Vamos lá. Podemos? Todo mundo aqui? Simbora. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Para não acontecer que, presta atenção, não saia, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Filha, fecha aqui pra mim, por favor, tá muito barulho. Vamos lá? Leitura, Provérbios 30, é uma oração. 30, 7, 8 e 9 é uma oração. Fala comigo, é uma oração. Gente, quando eu li essa oração pela primeira vez, eu aprendi, eu até já falei com ela sobre ela uma vez em uma live, mas hoje eu vou trazer 3 segredos dentro desse texto para nossa vida. E vai ser surreal para você entender o que de fato é ter alegria, viver uma vida alegre. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. O primeiro é: afasta de mim a falsidade e a mentira. Logo quando você lê esse texto, você pode pensar que na narração dessa oração, está pedindo para ser afastado a mentira e a falsidade das pessoas para com você. Não. O texto vai dizer: afasta de mim a mentira e a falsidade. De mim. Eu. Você. Essa oração é sobre nós. Essa oração é sobre eu e você entender que
A mentira e a falsidade, antes de ser afastada do outro, precisa ser afastada de nós. O primeiro segredo que eu vou te entregar para ter uma vida alegre é você parar de fingir ser o que você não é. O primeiro segredo para você ter uma vida alegre, leve, triunfante, transbordante é parar de viver falsamente. É parar de viver de mentira. É parar de fingir ser o que você não é. Estar onde você não está. Ter o que você não tem. Gente, essa oração é tão grandiosa que ela vai nos ensinar 3 segredos dentro dela que vai nos trazer algo sobrenatural de Deus para nossa vida. E eu quero viver uma vida alegre. Você quer? Porque eu quero. E quando eu leio esse texto e eu começo a pensar sobre essa oração, afasta de mim a falsidade, a mentira. Não me des a pobreza. E quantas pessoas fingem que ser pobre, eu estou falando no sentido aí literal de tudo, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida financeira, seja na sua vida aí pessoal, uma pobreza que você se sente medíocre, que você se sente incapaz de conquistar, que você se sente impossibilitada de viver uma vida excelente. Porque o que de fato é a pobreza para você? Talvez a pobreza para você hoje não seja o dinheiro que está faltando, mas seja um casamento falido que você está. Talvez a pobreza hoje que soe para teus ouvidos seja o teu espiritual que nunca consegue manter constância, que nunca consegue ter. Então, o provérbio está ensinando para nós que, de fato, a pobreza é ruim. E eu não vou aqui entregar uma live triunfalista para você não, nós temos que... Não, calma. Eu estou contando para você 3 segredos dentro de uma oração para você ser feliz, ter alegria. E é tão bonito porque o texto vai dar continuidade e vai dizer assim: nem a pobreza, nem a riqueza. Ou seja, para mim ser alegre não é sobre a pobreza ou a riqueza, é sobre o equilíbrio. Escreva aí no seu caderno. O primeiro segredo para mim ser uma pessoa, para que eu seja uma pessoa alegre. Primeiro, eu preciso afastar de mim a falsidade e a mentira e ter um equilíbrio. Eu não preciso ser pobre, mas também eu não preciso ser rico, mas eu preciso ter um equilíbrio. E aqui eu quero abrir um parêntese e trazer algo para você, dona, uma mulher inteira em Deus. Uma mulher inteira em Deus, ela precisa ter a capacidade de compreender quando é a hora de parar de gastar. Quando é hora de parar de fazer além das suas condições. Porque quando nós estamos nesse lugar... Gente, essa aula tá incrível, presta atenção. Quando nós nos colocamos nesse lugar, além da dívida que nos deixa estressada, além de não ter dinheiro para pagar aquilo que compramos além, nós começamos a ter uma vida opressiva. Eu quero falar com você que é consumista, assim como eu fui um dia, a ponto de não conseguir manter as datas, o pagamento, e isso ocasionar em mim transtorno, ira, tristeza, aflição. E eu disse que eu entrego um conteúdo aqui para você sem filtro. E é sem filtro de verdade. Só me acompanha aqui quem de fato quer viver uma vida diferente. Eu preciso dizer para você que o segredo para você ter uma vida alegre é parar de fazer aquilo que vai além das suas forças. É parar de viver uma vida de mentira. Uma vida falsa. Tá na hora da gente parar e ainda colocar a culpa em Deus do que nós estamos vivendo. Então, o primeiro segredo, escreva comigo.
O primeiro segredo é afastar de mim a falsidade e a mentira. E manter um equilíbrio, porque eu não quero nem ser pobre e nem quero a riqueza. Eu quero ter equilíbrio e alegria para viver o que o Senhor tem para minha vida. Vocês estão entendendo até aqui? Então, o primeiro segredo é confie no Senhor. Confie no Senhor. Ore a Ele e diga para Ele, afasta de mim, Senhor, a falsidade, a mentira, não me des pobreza e não me des riqueza, me dê o equilíbrio correto para que eu possa viver. Que eu saiba viver com o que eu tenho, que eu aprenda a ser de fato quem eu sou. E que o Senhor me dê aquilo que de fato é para mim. Porque talvez você esteja lutando com as suas forças para conquistar coisas tão grandes e você não será capaz de suportar o grande. Ou você seja medíocre demais para dizer que está confortável ou pouco, porque você tem medo de pedir mais, achando que está errando. E o Senhor está dizendo, equilibra isso aí. Uau! Confia em mim. Confia em mim. Então, nem que eu tenha demais para que eu não peque, nem que eu tenha de menos para que eu se esqueça do Senhor. Aliás, vou consertar. Nem que eu tenha demais para que eu esqueça do Senhor, nem para que eu tenha de menos para que eu venha menosprezar quem o Senhor é. Eu vou entregar segundo segredo. Então, primeiro, afasta de mim falsidade e mentira. Não me des pobreza nem riqueza. Me dê um equilíbrio. Esse é o primeiro. Confie no Senhor. Segundo segredo para você viver uma vida alegre. Porque nem sempre ter muito é ser alegre. E nem ter pouco é alegria. Equilíbrio. Presta atenção no que eu estou te entregando aqui. Vai mudar a sua vida. Combinado? Segundo, dá-me o pão que for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue. E diga, quem é o Senhor? Segundo segredo para me ter uma vida alegre, parar de colocar na conta de Deus aquilo que não é dele. Tem pessoas que são tão ingratas, não consegue ter alegria com aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Gente, eu preciso entregar essa aula toda. Então, o segredo é, para ter alegria, primeiro eu preciso ter equilíbrio e segundo, ter clareza do que me é necessário. Porque o Senhor está te dando o que é necessário para você comer, beber, vestir, calçar. Meu Deus do céu. E você é tão ingrato, que reclama o tempo inteiro e acha que, ai Senhor, sabe o que é? Não. Você quer ter uma vida alegre? Você quer ter uma vida de fato que seja triunfante? Aprenda o equilíbrio, que é a primeira parte. E o segundo é entender que o Senhor está te sustentando, que o Senhor está te dando. Mas você quer tanto, ou tem medo de perder tudo, que você não consegue ser alegre com o que você já vive. E aqui eu vou abrir outro parênteses para falar algo para você muito real e pontual. Eu pontuei na primeira parte, você que está chegando agora, depois você reassista a aula, mas não saia, porque nós estamos entregando o segundo e vamos para o terceiro, vai valer muito a pena. Porque o segundo é entender o que você está vivendo. E eu vou abrir um parênteses. Por quê? Porque às vezes na minha vida e na sua, como que nós queremos ser inteiras em Deus, sermos donas da nossa história, se nós não conseguimos ver com clareza a plenitude do que Deus está fazendo na minha vida e na sua. Eu me peguei pensando na seguinte coisa esses dias, e conversei até com a minha mãe sobre isso. Eu falei, às vezes a gente reclama tanto da nossa vida, nós não somos alegres com aquilo que temos. E o Senhor me fez pensar e repensar e avaliar. Porque antes de eu te entregar uma aula, Ele vai falar comigo. E enquanto eu estou te entregando uma aula, Ele continua falando comigo. E eu estava em uma forma desse jeito, desequilibrada. Então tudo eu queria, tudo eu comprava, tudo eu fazia e por aí ia. E eu estou falando recentemente. Então eu entrei em um propósito, eu vou abrir isso aqui para você. Eu entrei em um propósito com o Senhor da seguinte maneira, do dia 31 de dezembro até o 31 de dezembro de 2025, 2024 para 2025, eu não comprarei nada, eu apenas pagarei.
e quitarei aquilo que eu tenho que quitar. Eu não vou comprar uma peça de roupa. Por quê? O meu consumo maior é em vestes. E o Senhor começou a ministrar no meu coração a seguinte frase. Se eu não me contento com o que eu tenho, eu finjo ser aquilo que eu não sou. De novo. Se eu não me contento com aquilo que eu tenho, eu finjo ser o que eu não sou. Qual é o segredo da primeira parte da oração? Afasta de mim a falsidade e a mentira. Que eu não transpareça aquilo que eu não sou. Que eu não finja ser aquilo que eu não sou. Então, quando eu comecei a fazer esse propósito com o Senhor, eu comecei a viver equilibradamente. E o Senhor me fez enxergar alguns pontos e eu quero trazer para a sua vida, porque eu sei que você pode estar como eu. Primeiro, você está comendo? Você está bebendo? Você está vestindo? Você tem saúde? Você tem paz? Você tem ânimo? Você tem força? Você tem coragem? Você tem fé? Você tem seus filhos com você? Você tem aí um casamento? Ou você que não tem mais um casamento, mas você tem uma vida hoje liberta, uma vida de paz. Eu vou falar sobre todas as partes. Eu preciso que você preste muita atenção nisso. Olha o que o Senhor me fez enxergar. Todas as promessas que são feitas para a minha vida e para a sua vida, não é sobre ter além, é sobre ter para viver. É sobre ter equilíbrio. Eu não deixarei faltar em você o que comer, o que vestir, o que beber e o que fazer. Eu não deixarei faltar em você paz, fé, comunhão, saúde, amor, oportunidade. Ele sempre nos promete coisas que são para agora, que são para o nosso hoje, que são para desfrutar. Então, quando eu olho para a vida de alguém que está vivendo, comendo, bebendo, se alegrando, desfrutando, e mesmo assim só sabe reclamar, tu é uma ingrata. E a ingratidão é o segredo de viver uma vida triste. A gratidão é o segredo de viver uma vida alegre. Ô, Mi, mas assim, de vez em quando falta uma coisa ou outra, eu sei, pra mim também. Mas o Senhor tá dizendo, tá nos ensinando, a mim e a você nessa manhã. Ele está dizendo assim, se você entender que essa oração aqui é a que faz sentido, esses 3 segredos andando com você, meu amor, nunca mais você vai ficar com essa cara xoxa, chorando pelos cantos, dizendo que não tem nada. O Senhor está fazendo você enxergar o que você já tem. O que você já tem que você não consegue ver. É a minha chamada de ação para você agora. O que você já tem e até agora, dentro dessa aula, você ainda não conseguia ter visão clara do que você carrega. O quanto o Senhor te dá. O quanto o Senhor te entrega. E eu comecei a me ver e eu pensando comigo, eu falei, poxa, eu trabalhava que nem doida. E eu vou abrir isso aqui pra você. Eu trabalhava 12, 15, 18 horas por dia. 20 horas por dia eu já trabalhei. Eu já levantei 5 horas da manhã pra trabalhar. Vários e vários anos. E eu ficava me perguntando, eu nunca tô alegre. Eu sempre tá faltando alguma coisa. Eu vou falar algo com você com todo o coração. E eu quero que você receba isso com muita humildade. Não leve a mal o que eu vou te dizer. Mas em 10 anos de trabalho constante, loucura, levantando cedo, fazendo um trilhão de coisas para viver uma vida que eu achava que seria para mim, eu nunca desfrutei tanto como eu desfruto hoje. Que não trabalho, que não faço tanto como antes. Vou entregar a aula, eu preciso. Mas você precisa confiar no que eu tô te entregando, porque é o Senhor ministrando em nossos corações. Eu ficava loucamente ali o tempo inteiro tentando ter mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha prosperidade. Prosperidade é diferente. Eu vou te entregar uma aula sobre prosperidade em breve. Pra você entender de fato. Hoje eu tô te entregando 3 segredos pra você ter uma vida alegre. E ali era confortante e alegre. Nos primeiros minutos, acabava aquele dinheiro e eu cheia de dívida de novo.
a tristeza vinha. Por quê? Não havia equilíbrio em mim. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar, mas não existia equilíbrio em mim. Agora eu posso conversar algo muito sério pra vocês. Vocês me permitem contar isso? Porque faz todo sentido pra esse parênteses que eu abri, pra mim poder entregar pra você essa segunda parte do segredo pra ser feliz, pra ser alegre, na verdade, e triunfante. Posso. É algo muito pessoal, mas eu preciso expor pra você. Dentro de 10 anos, eu vou falar só de 10. Só 10 anos, que eu trabalhei mais de 15 anos. Vou colocar só 10 anos aqui. 10 anos na área da beleza. Eu nunca vivi tanta excelência e qualidade de vida como eu vivo nesses últimos 5 anos. Confiando no Senhor. Tendo uma vida equilibrada. E eu vou bater na tecla porque o Senhor está convidando mulheres para confiar nele. Ele está dizendo, eu não deixo faltar. Eu não deixo você sem vestir. Eu não deixo você sem comer. Eu não deixo você sem viver. Porque de fato é o que eu vivo hoje. E eu preciso transbordar isso na tua vida. Gente, hoje eu em casa, cuidando da minha vida, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu marido, fazendo a obra do Senhor, vivendo com excelência. Em 10 anos de conquistas materiais e estrambólica que eu tentei de todo jeito, me entregava de todo jeito, era uma constância que eu tinha, louca pra ganhar. Eu nunca vivi o que eu vivo hoje. Pasmem vocês. Enquanto eu trabalhava, eu não viajei, eu não comia as melhores comidas, eu não dormia bem, eu não tinha sossego, eu não tinha paz. E o Senhor começou a ministrar no meu coração há 15 dias atrás sobre isso. E eu jamais imaginei que eu faria essa live hoje pra você, entregando o porquê que o Senhor me fez refletir sobre tudo isso. Segundo segredo. Tô no segundo, eu vou te entregar o terceiro e último. Fica aqui. Segundo segredo. Primeiro, afasta a falsidade e a mentira. Era o que eu vivia. Segundo, dai-me o que é necessário. Dai-me o que é necessário. Para que eu não venha esquecer do Senhor e te negue, nem para que eu venha profanar o teu nome. Quem me segue aqui nas redes sociais já teve o privilégio de ver muitas vezes eu compartilhar com vocês algumas viagens que eu fiz durante esses últimos anos. Eu viajei. Lugares que eu estou indo passear. Lugares que eu estou indo comer. Gente! Alimento. Lugares que eu jamais vivi enquanto eu estava que nem doida querendo construir um império que o Senhor nunca mandou eu construir. Coisas que eu vivi lá atrás, aliás, que eu já nunca vivi lá atrás e hoje eu vivo. E você me pergunta, você tem renda? Pergunta pra mim. Hoje eu vou gente, eu vou escancarar pra vocês isso aqui. E tá tudo bem. Eu não tenho vergonha. Escreve aqui pra mim. Você tem renda? Você recebe do YouTube, você recebe do Instagram, você ganha muito bem com mentoria? Escreva aí. Pergunta pra mim. Só quem realmente tem coragem de entender isso aqui e quer que eu fale o final. Escreva pra mim. Você tem renda? Eu quero saber. Escreva aí, eu quero saber. Eu quero saber. Vamos. Minhas alunas estão em peso aqui. Eu nunca contei isso pra elas. Escreva aí. Posso continuar a entregar o segundo segredo para você? Porque talvez isso vai clarear tanto a sua mente, vai movimentar a sua mente de uma forma sobrenatural. Pasme vocês, eu não tenho renda. Eu não tenho renda. Eu não tenho renda. Se você olhar para mim e dizer assim, quanto você ganha por mês? Eu não tenho. Eu não tenho. Se você me perguntar hoje quanto eu tenho na conta, eu tenho 0,000. Ai, que vergonha. Não. Não. Eu não minto e eu não sou falsa. Primeiro segredo, para de fingir ser o que você não é. Hoje eu não tenho. Mas eu posso garantir para você que eu levantei, eu tomei um bom café, eu tenho uma vida extraordinária. Eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho equilíbrio e tá tudo bem. Por quê? Porque o Senhor tem me sustentado. Eu não tenho algo agora,
Amanhã, quando eu olhar a minha conta, eu posso atender 3, 4 pessoas e eu ter um valor. Eu posso receber uma oferta. O Senhor manda aqui na minha casa caixas e caixas de sapato, vocês verem aí. Presentes que eu ganho das minhas seguidoras, das minhas alunas, das minhas amigas. Perfumes. Lugares que eu vou ministrar e eu recebo muita coisa. O Senhor me sustenta. Eu não estou falando que você tem que viver isso, mas eu estou te dizendo que você pode confiar. Entrega para o Senhor qual é a sua necessidade hoje. Porque talvez você esteja fazendo tanto e não está vivendo nada. E Ele está dizendo, se você confiar, eu sou o equilíbrio que você precisa. O segredo 2 é entender que entregar ao Senhor a sua necessidade, o que de fato você quer viver, Ele faz. Olha aqui. Nossa, Deus é bom, viu? Você tá falando tudo isso. Eu preciso ser clara com você. O YouTube não me paga, eu não recebo por Instagram. Eu tenho um grupo aqui de mais de 80 mulheres. Nunca pedi 10 reais de oferta para elas. Pode perguntar aí. Não, eu só vou entregar uma aula para vocês se vocês me pagarem X. Nunca. 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 Quantas vezes nós fizemos ali no fechado, no secreto? Uma mentoria via Google Meet ou pelo Zoom. Nunca pedi 10 reais para elas. E eu quero te dizer, o Senhor nos sustenta. O Senhor nos abençoa. Vira e mexe uma, me manda uma oferta. Não, me deixa esse valor aí para uma oferta. Eu falo, amém. Deus sabe de todas as coisas. Por que eu estou expondo isso para você? Porque confiar em Deus, ter equilíbrio, não é que você não vai procurar trabalhar, não é que você não vai procurar ter uma renda. Você vai. Só que no meu caso, hoje, eu não preciso. Por quê? Primeiro que o Senhor me chamou para fazer algo diferente. Me tirou de um lugar que eu vivia 24 horas fazendo para mim. Segundo, que hoje na minha casa 3 pessoas trabalham. Marido e 2 filhos. E o Senhor abriu portas excelentes. Então, de verdade, eu quero que você comece a enxergar a tua vida com clareza e excelência. O Senhor está te convidando a olhar para o que Ele está fazendo na tua casa, na tua família, nos teus filhos, com o teu marido, e você mesmo assim não é grata. Sabe? Muitas vezes nós precisamos ter esse choque de realidade. E o Senhor começou a ministrar na minha vida, no meu coração, e dizer, Mirielle, quando você trabalhava que nem louca e deixava a tua casa sozinha, o que você fez? Para onde você foi? Eu acho o máximo quando Deus começa a falar isso para mim. Ele começa a me despertar de maneira linda. Quantas vezes, gente, eu trabalhava que nem louca e a gente não tinha nem o que comer. Faltava tudo. Quantas vezes eu tive que pedir para vizinho uma colher de manteiga, porque tinha semanas e semanas que a gente não conseguia comer um pãozinho com manteiga. Quando tinha o pão, não tinha manteiga. Quando tinha manteiga, não tinha o pão. Quantas e quantas vezes? Um café, eu precisava visitar alguém para tomar um café. Dizia que ia fazer uma visita, não era. Gente, o meu estômago estava roendo, morrendo de vontade de comer algo. Eu quero te convidar a ter essa clareza. O que você tem vivido hoje e que você tem reclamado e não tem enxergado o quanto o Senhor tem feito na tua vida. Uau! Primeiro segredo, não viver de falsidade, de aparência, de mentira. Primeiro segredo, e confiar no Senhor. Segundo, não peça para o Senhor aquilo que você não é capaz de sustentar e ter. Porque quando pedimos muito, é possível que negamos a Deus dizendo quem é o Senhor. O deixamos de fora da nossa vida. E quando vivemos em pobreza, nós vivemos uma vida que profane o nome do Senhor. Você começa a odiar a Deus. Então o Senhor está dizendo, tem equilíbrio. Confia no Senhor. Entrega ao Senhor a sua necessidade. Conta para Ele. É o terceiro segredo. Conta para Ele. O que você quer viver hoje? O que você sonha em viver hoje? E olha, eu vou te dizer, fechando aqui o parênteses da segunda parte.
Eu tenho muitos testemunhos de mulheres que me acompanham, que estão vivendo uma vida de extraordinária e de excelência, que deixaram os seus empregos, voltaram para os seus lares e estão com renda dentro de casa. Deixa eu te contar isso aqui. Eu não tenho, mas tem mulheres que eu dou a mentoria, que eu ali converso 1 hora, 3 atendimentos, 4 atendimentos, seja lá o que for, uma aula que ela assiste. Eu tenho um que é um dos como é que eu posso dizer? Deixa eu lembrar aqui, meu Deus. Dos testemunhos mais sobrenaturais. Ela é uma das minhas alunas. Ela esteve na nossa temporada, a primeira temporada do Jornada da Mulher Inteira em Deus. Nós estamos na segunda. E na primeira temporada, eu fiz essa proposta para algumas mulheres no fechado. Tenha coragem. Não, desculpa. Foi em uma palestra que eu fui. Foi numa palestra e ela estava e eu fiz essa proposta para as mulheres que estavam lá, junto com seus maridos. E eu falei, se você confiar de dizer não para fora e voltar para dentro da tua casa, o Senhor vai abrir portas dentro da tua casa em coisas que você já é capaz de fazer e você não sabia. E esse é um dos testemunhos mais lindos que eu vejo assim para compartilhar com você. Porque na terceira parte agora, no terceiro segredo, é que quando confiamos há um equilíbrio, há uma verdade. Quando eu conto ao Senhor a minha necessidade, aquilo que realmente eu quero, o Senhor, ele abre portas dentro de casa, dentro de uma porta que você jamais imaginou que teria. Ela compartilhou conosco que ela tem, hoje ela mora em um condomínio, trabalhava fora, assistiu essa palestra, decidiu no dia da palestra, ela falou assim, eu vou pedir demissão amanhã quando eu chegar. E ela falou assim, quando eu cheguei, que eu falei com o meu patrão, ele falou assim, não, você não precisa pedir demissão, eu vou te pagar tudo, o seu tempo total. Ela falou, meu Deus, é o Senhor trabalhando, vem embora. Com uma semana, ela em casa, já tinha feito todos os trâmites, né, todas as coisas dela. Ela em casa, ela falou assim, cara, eu amo fazer salgado. Eu amo fazer salgado. E eu, como eu estou no condomínio, eu vou só fazer um pouquinho pra ver como é que rola. Eu vou tentar achar aqui esse depoimento pra me compartilhar com vocês, que é muito depoimento que eu recebo e às vezes acaba pagando algum. Aí o que acontece? Ela vai e compartilha comigo, ela manda pra mim e fala, Mi, eu falei assim, Senhor, se realmente o que eu estou fazendo é aquilo que o Senhor determinou pra minha vida, me ajuda. Ela foi. Fez os primeiros salgados, eu nem lembro a quantidade correta, mas vamos colocar aqui 200, vai? 200 salgados, ou foi 100 salgados, uma coisa assim, para que eu comece a fazer. Ela foi, fez os primeiros, colocou no grupo do condomínio. Em menos de 3 minutos ela vendeu. Ela vendeu tudo. Aí começaram o povo do condomínio a dizer assim, você tem mais? Aí ela, eu vou fazer. Ai, você tem tanto? Eu vou fazer. Você tem X? Eu vou fazer. Gente, hoje é um cômodo da casa dela separado para a empresa que ela começou a fazer dentro da casa. O esposo dela falou, amor, tá dando muito certo, compraram maquinário, estão lá produzindo, fazendo, vendendo. Não precisa o condomínio sair para fora para procurar salgados. Ela dentro do condomínio fornece para todo mundo. Todo dia alguém tá fazendo festa. Todo dia alguém tá comemorando alguma coisa. Todo dia alguém quer um salgado. É isso que eu estou falando para você. Equilibrar a sua vida em Cristo é entender que o Senhor vai fazer na tua vida de forma diferente que Ele faz na minha. Porém, a sua vida é para ser vivida dessa maneira. A minha é como eu estou expondo para você. Você não vai viver a minha experiência, a minha vida, mas a tua experiência e a tua vida vai fazer toda a diferença para você. Então, o meu convite nessa manhã para a tua vida é: tenha coragem. Coragem para começar, coragem para fazer. Porque não adianta também ser uma mulher que ouve uma aula como essa e diz assim, eu vou começar hoje, mas você não é corajosa. Você não tem fé. Você não confia, você não entrega no Senhor, você não fala para Ele a verdade. Você acha que é só fazer. Não, não. O segredo é, primeiro, confiar. Segundo, entregar. E terceiro, conte para Ele o que você tem vontade de viver. Conte para Ele. Mulheres que estavam aprisionadas em receituários médicos, quantos testemunhos nós temos aqui? Porque a minha vida não tem jeito.
Tenho aqui a Dani, eu vou falar o nome dela porque eu acho que ela tá aqui. A Dani também foi uma que estava vivendo uma vida de emprego. E todo mundo falando, sua filha tem tal coisa, sua filha tem tal coisa. Vai procurar médico. Eu falei, a sua filha só precisa de você. A sua filha só necessita da tua presença. Hoje a vida dessa mulher é outra. Ela deixou, veio pra casa e ela tá dizendo, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. A filha teve equilíbrio, a menina ficou mais calma. A menina é uma criança. Os médicos, todo mundo já queria dar diagnóstico, todo mundo já queria pôr a menina pra tomar remédio com 2 anos de idade. Deixa eu gritar algo aqui pra vocês, em nome de Jesus. Para de acreditar em tudo que receituários médicos estão passando para você. Há um desequilíbrio humano. Aonde parece que todo mundo agora tá doente. Aonde parece que todo mundo agora tem alguma coisa. Nós não temos nada. Uau! Eu vou gritar isso aqui em nome de Jesus. Você não tem nada. O Senhor te convida a entender que Ele é o médico dos médicos. Mas eu já tô há 6 anos, já tô há 10 anos, já tô há 6 meses. Deixa eu te convidar a isso aqui. A entender de fato quem é Deus na sua vida. Para, gente, para. Hoje todo mundo tem TDAH, tem 50.000 H. Eu não sou contra, não, o diagnóstico, não é sobre isso. Mas você precisa entender que nem tudo é ansiedade, que nem tudo é depressão, que nem tudo é TDAH, que nem tudo é TOD, sei lá, e tantas coisas que eles colocam. Deixa eu te dizer, muitas e quase 100% aí. Eu vou pôr 97% das mulheres que me acompanham, que me procuram. Elas não têm enfermidades algumas. Elas não têm. O que elas têm é falta de perdão. O que elas têm é falta de equilíbrio. O que elas têm é preguiça. O que elas têm é falta de coragem. O que elas têm é apego emocional por alguém a ponto de ficar enferma por aquela pessoa porque não quer deixar ir. Deixa eu te convidar a isso em nome de Jesus. Uou! Para de ficar achando que você tem X coisa. O Senhor está dizendo, você não tem nada. Eu fiz você. Coragem, levanta, respira. Pega essas porcarias de remédio controlado que tá deixando você sonolenta, preguiçosa, desanimada, desequilibrada. Joga no lixo e vai viver. Tem gente ansiosa demais. Por quê? Porque você tá tomando tanto remédio. É remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra cagar, remédio pra isso. Eu falo mesmo. Tudo é remédio. Como é que tá seu corpo? Como é que seu emocional vai ficar e a sua mente? Se tudo é remédio. Você falou que é remédio pra cagar. É verdade. Tem gente que é assim, tudo ela tem que tomar um remédio. Tem gente que tá tão conformada com a vida que leva, que ela diz assim, ai meu Deus, se eu não tomar X coisa hoje, minha vida, ai meu Deus, minha noite vai ser péssima. Profetizando já desgraça. E eu sei que tem muita gente nessa live que precisa de um acompanhamento médico. Eu não estou invalidando, mas eu estou gritando para mulheres que estão diagnosticadas com o que você não tem. Minha irmã, tu não tem. O que você tem é consequências dos seus erros. É consequências dos seus pecados. É aquilo que você se apegou e não consegue deixar. Bora, vamos lá, vamos melhorar. É tanta gente preguiçosa dizendo que tá ansiosa. É tanta gente que tá com preguiça de fazer alguma coisa e dizendo, ai, meu coração tá acelerado. Lógico que seu coração vai acelerar. Lógico que você vai ter crises, porque você é uma dependente química. Só não tem no nome droga, mas tem no nome remédio. Mas você é uma dependente que precisa estar o tempo inteiro tomando alguma coisa. Olha aqui, ó. Nossa, eu falei isso pra minha mãe. Ela toma muito remédio. Profetiza curar e vai curar a sua alma. Exatamente. Tem muita gente... Ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem mulheres aqui que só precisam de 1 hora de conversa. Para que ela seja ouvida e direcionada. Você não precisa de 6 meses mais tomando remédio. Eu te provo. Eu provo. Porque eu tenho muitas mulheres aqui que é assim. Mulheres que já foram transbordadas e curadas. Muitas mulheres.
Muitas. Se eu perguntasse aqui, cadê as minhas mentoradas? Quem já fez mentoria comigo, que hoje tá vivendo uma vida diferente? Coloca eu aí. Não para me engrandecer, não. É porque eu estou vivendo debaixo de uma palavra. O Senhor, quando me chamou, Ele falou assim, através da sua vida, eu vou curar, libertar e tirar cativos das prisões. Porque é para isso que o Senhor nos chama. Para ir levar a palavra. E a palavra, ela liberta, ela cura, ela transforma. Tem muitas mulheres que estão vivendo totalmente diferente, vidas extraordinárias. Olha aí, vidas sobrenaturais. E não é porque, não, a mim fez um milagre. Eu não faço milagre, não. Eu só cansei de viver uma vida de mentira. Eu só cansei de ver pessoas gastando dinheiros e mais dinheiros com psicólogos, com terapia, com isso e com aquilo. E a vida não muda em nada. Hoje, gente, presta atenção. Deixa eu contar uma coisa aqui pra você. Por favor. Deixa eu contar isso aqui pra você. E pegue isso com muito carinho e muito respeito. Com muito carinho e muito respeito. Se tem uma área que eu poderia entrar e ficar rica, de todo o meu coração. Se tem uma área que eu poderia entrar e ficar rica, seria psicologia e terapia. E terapeuta. Sim. Por quê? Porque hoje os pais não se responsabilizam pelos filhos, joga para um terapeuta. Você não sabe como lidar com as suas emoções, joga para um psicólogo. Mas quais são as suas emoções? O que você não sabe lidar com você? Na onde você está perdida? Se pergunta. Como começou? E deixa eu te dizer, existe um protocolo de atendimento. Que para todas as pessoas o atendimento é o mesmo. Parem de serem tontas. Há um protocolo que todos eles precisam fazer, respeitar e ter. Por que hoje os mentores estão sendo estilhaçados por aí? Porque a gente não tem metodologia. Vou falar por mim, não vou falar nós, vou falar eu. Eu não tenho metodologia. Não tenho. Eu não criei um método de atendimento, não. Para cada pessoa tem um estilo de atendimento individual. Quem me conhece sabe, quem já esteve comigo sabe. Teve uma live sua que você tirou da minha cabeça que eu tinha ansiedade. O que me faltava era uma rotina, foi libertador. Pronto. É sobre isso. Então tem muita gente achando que tá doente e não tá doente coisa nenhuma. Existe um protocolo que você tem que seguir. Como você sabe disso, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá? Eu atendo. Eu atendo psicólogos, eu atendo terapeuta. Eu atendo pastoras. É que eu não exponho. Não exponho nome, não exponho foto, não exponho nada delas. Não posso. Mas eu posso te garantir que eu faço atendimento de mentoria com essas mulheres. Sim. Mina, você... Não. Eu tô te trazendo a verdade. Nua e crua. Nua e crua. Nua e crua. Vamos parar de achar que a gente tem enfermidade quando a gente precisar só liberar um perdão. Vamos parar de achar que você tá ansiosa quando na verdade tu tá aí com preguiça de limpar tua casa e fazer as coisas. Vamos parar de achar que você tá em depressão porque você tá escondendo uma mentira que você não quer que ninguém descubra. Como você sabe disso? Porque eu sou prova. Eu sou prova. A minha depressão desencadeou por causa dos meus erros. Eu estive em um quadro depressivo porque eu não consegui lidar com aquilo que eu queria, que deu errado e eu não suportei. Nível de consciência. Libertação. De novo, nível de consciência, libertação. Você precisou ser atendida a mim? Não. Você precisou de um segmento de acompanhamento de um médico ou de um diagnóstico? Não. Por quê? Porque o Senhor me apresentou o que eu tinha. Ele entrou no meu quarto e disse, vamos parar de graça, você não quer morrer coisa nenhuma. É que você não quer lidar com as coisas que deram errado. É que você não quer se responsabilizar pelo que você precisa se responsabilizar. Uma hora eu conto o testemunho completo para vocês. Passei exatamente por isso, olha só.
Então nós precisamos ter essa clareza. Precisamos parar de achar que tudo hoje é o diagnóstico que estão te entregando. Não é. Tem mulheres que fecham comigo um pacote de 4 atendimentos. No segundo elas não querem mais. Elas falam assim, tá tudo ótimo, pode ficar aí, Deus te abençoe. E vai embora. Elas não precisam dos outros últimos atendimentos. A Dani tá aqui, a Dani pode dizer pra vocês. A Dani precisou, a gente ficou aí com um atendimento com ela. Trabalhamos 3 áreas da vida dela. E depois eu falei, Dani, você tem 2 atendimentos ainda. Ela falou, não, Mi, eu tô vivendo uma vida abençoada. Deixa aí, uma hora que eu precisar a gente se fala. Vou deixar salva. Vou deixar salva. Vou finalizar agora a nossa mentoria, ó. Já tô chamando de mentoria. A nossa aula. Então, o terceiro segredo é esse. É expor ao Senhor a sua verdade. O que você carrega? Qual é a mentira que tem aí dentro que você não consegue se libertar? E acha que tá ansiosa? Olha que legal. Mi, Deus falou que eu tenho chamado de mentora. Já tive depressão pós-parto, síndrome de pânico. E hoje eu só ajudo pessoas depressivas. É sobre isso. Tô lutando contra o desânimo. Convido o Senhor pra tua vida. Cria uma rotina, cria uma nova estrutura pra tua vida. Aprenda a lidar com as suas emoções. Gente, a gente tem que aprender a lidar com as percas e com os ganhos. Eu só sabia lidar com os ganhos. As percas pra mim era me levar a um distúrbio mental. Sério mesmo. Então, eu desencadeei tudo isso referente àquilo que eu sonhei, que eu projetei, que não deu certo, eu me frustrei. E a minha forma de agir com aquilo que foi a minha frustração foi entrar em um quadro depressivo. Eu não tomava banho, eu não me alimentava, eu ficava dentro do quarto escuro. Não queria que ninguém falasse comigo, eu não queria oração. Eu não queria ver oração, ouvir uma oração pra mim. Porque a primeira coisa que você vai fazer é o que o texto está dizendo. Que eu profane o nome de Deus. Eu profanava o nome de Deus. Eu não queria saber de Deus. E quando eu tinha muito, eu me esquecia de Deus. Quem é Deus? Lê depois de novo. Provérbios 30, 7, 8, 9. Leia essa oração. Aprenda com ela. É uma mentoria. Exatamente, é o que eu entrego aqui. Eu amo. Por quê? Porque eu sei que de 30 pessoas que estão aqui e fora as que passaram, as que estiveram, muitas mulheres, vamos colocar assim, pelo menos 5 delas, vai viver uma vida diferente? Vai viver uma vida transbordante? Eu creio. Se 5, 3, 2, 1 tiver uma transformação, já valeu a pena aquilo que o Senhor me chamou para fazer e viver. Para ter uma mentoria comigo, me chama no direct. Agora, gente, eu não tô conseguindo mais fechar pacotes, tá? Então tô atendendo uma mentoria individual de 1 hora online. A gente faz esse atendimento aí, tá bom? Fica à vontade, me chama lá, Simone. E aí eu falo com você, a gente combina o dia certinho, que aí eu tenho que ver as datas que eu tenho para poder estar te atendendo. Combinado? Tanto ela como outras mulheres que estão aqui também querem viver. Gente, uma mentoria de 1 hora pode virar uma chave. E olha que eu entrego aqui aulas de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Só que eu estou falando no individual. Eu e você. Você compartilhando comigo aquilo que realmente é o que te aprisiona e não te deixa ser alegre. E eu colocando para você a visão ampla de como começar, de como ir e de como executar. É sobre isso. Não tem método. Não existe método. Existe Bíblia. Existe Cristo. Exige excelência em ouvir e direcionar. Porque talvez aquilo que você compartilha, você chega em um ponto e você diz, poxa, eu nem ia falar sobre isso, mas é X coisas. Quantas vezes, meninas? Nós entramos numa mentoria, alguém falando que queria falar sobre o casamento, e nós descobrimos que não tinha nada a ver com casamento. Era algo do passado. Era algo individual. E quantas vezes nós chegamos em um atendimento que elas achavam que era sobre um abuso e era sobre algo que elas estavam vivendo recente. Que o abuso já não fazia mais parte da vida dela. Então, assim, o que você está vivendo hoje? Mas deixa eu te fazer outra pergunta ainda melhor.
Quanto tempo tem que você está sendo atendida e nada mudou na sua vida? Quanto tempo tem que você está sendo atendida e não teve uma virada de chave em nada na sua vida? Talvez você caiu de paraquedas nessa aula hoje e tá dizendo assim pra mim, nossa, é minha primeira vez que eu tô aqui e já tá mudando tanta coisa na minha mente. É sobre isso. Por quê? Não é sobre querer você comigo. É sobre transbordar aquilo que eu carrego e quero que você viva. Uns 3 anos. Vai continuar lá, Ana. Vai continuar lá. A Carol, desculpa, Ana. A Carol. Vai continuar lá. Por quê? Porque é bom te ouvir. Mas eu quero saber se estão te direcionando aquilo que de fato é o Senhor que está ordenando. E eu não sou contra, não. Eu tenho muitos amigos psicólogos, terapeutas, que estão aqui comigo, que seguem a minha página, que eu sigo a página deles. E aí, quando eu vejo que é um caso no extremo, tudo bem. Tem coisas que eu não consigo lidar, que não é pra mim. Então é pra medicina, é pra quem entende. Ok? Mas de 100 mulheres... 100 mulheres eu vou colocar aqui, Senhor. Posso? Posso. De todo o meu coração, 97%, de 100% dos meus atendimentos, 97% das mulheres não precisavam, não precisaram e não foram pro psicólogo. E vivem uma vida extraordinária. Tu faz milagre, Miriam? Não, a Bíblia faz, a palavra faz, Deus faz. Opa, Cristo faz. Eu finalizo aqui, porque senão eu vou entregar mais do que o necessário para vocês. Hoje é os 3 pontos chaves para viver uma vida alegre. O que é alegria para você? Talvez você achou que era comprar, beber, passear, se divertir. E o Senhor te convidou hoje para confiar, entregar e falar o que você precisa. Combinado? Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã. Às 10 horas, posso te esperar? Às 10 horas, porque eu tenho um outro tema. Eu tenho mais 1 hora de live para te entregar e será incrível. Que Deus te abençoe. E você que se interessou pela mentoria, aproveita e me chama para me marcar com você, tá bom? 1 hora de atendimento online, eu e você. Vai ser incrível. E, assim, como é que eu posso... Eu já vou te avisar. É verdade nua e crua do jeito que nós somos aqui. Então, minha filha, tem que ter peito para fazer uma mentoria comigo. Sim ou não, meninas? Não é de qualquer jeito, não. Você tem que ter coragem, tá? Primeiro que eu não vou querer o seu dinheiro. Não é sobre o seu valor que você vai pagar. É sobre a transformação que eu vou gerar em você através daquilo que o Espírito Santo nos direciona. Então, não pense que porque você pagou uma mentoria de 1 hora, a Mi vai pegar, nossa, vai ser muito boazinha comigo e passar a mão. Não. Eu vou te levar ao ápice e te trazer para o equilíbrio. Isso mesmo. Eu te levo para um ponto e te trago para o ponto B, que é onde é o equilíbrio, onde você precisa viver. Deus te abençoe, ama a sua vida. Você que está assistindo no gravado, essa aula, também pode me chamar no direct. Você que tem meu WhatsApp ali no nosso grupo, pode chamar também, tá bom? Quem me chamar hoje, eu vou fazer um preço especial, ó. Quem me chamar depois dessa aula, você vai ter que dizer assim, eu vim através da aula do segredo, do segredo para ser alegre. Falou essa frase, de novo. Mi, eu quero uma mentoria, eu vou fazer um preço especial pra você. Ah, Mi, por quê? Você tá precisando de dinheiro? Não, eu vou fazer um preço especial porque você ficou até o final dessa aula. E eu não tinha pretensão nenhuma de falar sobre mentoria e vocês me levaram a isso, ok? Então vem cá, vou fazer um preço especial só para quem disser essa frase. Eu vim dar aula os 3 segredos, tá bom? Eu vim dar aula os 3 segredos. De X, eu vou fazer Y pra você, só pra vocês. Por quê? Porque eu entendi que se você assistiu essa aula e ela mexeu realmente com a chavinha aí dentro que você precisa de mudança, é por isso que você me procurou. Agora, se você não tem vontade de mudança de vida, não me procure, ok? Porque o meu tempo é precioso para me gastar com quem não quer transformação. Eu sou clara e objetiva. Se você não quer mudança de vida, se você não quer transformação, não me chame. Porque o seu dinheiro não vai me levar a te atender com a excelência que eu preciso te atender, porque você não quer mudança de vida. Então, quem não quer mudança de vida, não gaste dinheiro comigo. Gaste dinheiro com outras coisas, com outras pessoas. Comigo, não gaste. Combinado? Não invista, na verdade. Não invista no meu atendimento, porque o meu atendimento não é para quem não quer mudança. Beleza? Amo você e até amanhã, se o Senhor permitir. Tá no YouTube? Tá aqui? Tá assistindo no gravado?
clica, se inscreve e ativa o sininho e compartilha para muitas pessoas essa live. Meu cheiro, meu beijo, que Deus te abençoe. Eu fui.